Olá pessoal, sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda aqui no Espírito Santo e vamos para mais um react de podcast falando de Umbanda e de cultura de matriz africana. É a minha especialização. Então vamos para mais um corte, vou ver aqui com vocês. Ainda não assisti e espero que seja bom. Vamos lá. Inteligência. Se eu, por exemplo, vou lá e minha mulher não é umbandista, eu vou entender alguma coisa, eu vou dar risada, ou eu tenho que... Você entendeu? Eu tenho que ser iniciado ou não? Você e a sua mulher não sendo, vai. Agora mais do que antes, porque agora eu realmente me preocupo em incluir todas as pessoas. Então o que acontece? Eu fiz um espetáculo que chama A Origem da Umbanda. E é um espetáculo falando sobre a origem da Umbanda. Então eu vou falar de todas as partes com piadas. Então falando pra você ou pra quem quer que seja que nunca ouviu falar de Umbanda, não conhece Umbanda, não entende nada e vou explicando. Mas você consegue explicar um pouco? Porque eu sou essa pessoa. Eu não sei nada de Umbanda. Nada. E como você explicaria em forma de piada ou bem-humorada o basicão, assim, pra gente que não sabe? Eu nunca entrei num terreiro. Já entrou no terreiro? Não, nunca. Pra mim, olha, eu posso estar falando besteira. Terreiro, pra mim, é terra. É chão de areia, por exemplo. Antes Tem era. a ver? Tem terreiro que tem chão de terra e tem terreiro que não. A grande maioria não tem, Aí, né? não tá vendo? Eu já Principalmente em São Paulo, assim, você vai em terreiro aqui no Morumbi ou em qualquer lugar, você não vai achar um chão de terra batida. Ah, entendi. Entendeu? Mas muitas vezes na roça esse chão é de terra batida, Mas né? como que você explicaria, então, esse básico pra gente começar o papo e ter esse básico sobre a Umbanda, assim? A Umbanda é uma religião brasileira que foi fundada em 1908 no bairro de Distrito de Neves, São Gonçalo, Niterói. É, na verdade, Já sabemos que ele vai contar a versão de Zélio Fernandino de Moraes. Então já sabemos que ele vai negligenciar muita coisa aí, né? Ai, já me arrependi de fazer esse react. de São Gonçalo, né? E ela começou dentro de um centro espírita. O Zélio, ele incorporou lá. Mentira Ele estava com pura. vários problemas de saúde, estava tendo convulsões, levaram ele no centro espírita, tentaram fazer exorcismo nele, não deu certo. E antes de internarem ele numa clínica, que na época não chamava clínica, mas num hospício, levaram ele para um centro espírita para ver o que tinha. Lá ele incorporou um índio que falou, vou começar uma religião nova. E falou assim, vamos deixar isso entre a gente. Obviamente, no dia seguinte, tinha centenas de pessoas querendo meter o olho e falar assim, o que é? O que tá rolando? O que tá rolando? O que tá rolando? E aí ele começou essa nova religião de Umbanda, que o terreiro que ele criou ainda existe. Né? Obviamente ele não, isso foi em 1908, ele já faleceu, mas o bisneto dele gerencia o terreiro. Chama-se Nossa Senhora da Piedade. Mas nasceu aqui, então, a Umbanda? Umbanda brasileira. O candomblé, não? O candomblé. Gente, só pra deixar claro, a Umbanda não é brasileira, ela é afro-brasileira, ela tem base de culto africano indígena. Ainda há registro de Umbanda e Quimbanda em Angola, de origem banto. Era uma cultura nômade milenar que veio pra cá. O Zélio, ele se apoderou desse conhecimento, dessa cultura, enquanto os negros no Rio de Janeiro estavam apanhando, estavam perdendo suas casas, suas moradias nas favelas, estava sendo expulso dos seus lares para dar espaço à nova civilização da nova federação brasileira. Zélio estava aproveitando essa oportunidade para fundar essa religião que já existia nos morros cariocas, tá? Isso é um apoderamento, uma apropriação que ele tem disso. Infelizmente, por ele ser um homem branco, os pais deles participar de política, eles têm um poder aquisitivo. Claro que se popularizou muito mais por causa dele do que por causa de um monte de preto, um monte de gente favelada, ex-escravos, descendentes desses escravos, que estavam fazendo de tudo para massacrar esse povo, jogando nas margens, na sarjeta da sociedade carioca. Então, ele está contando a versão branca, bonita da Umbanda, mas a real origem não é essa aí. Se você quer saber a verdadeira origem da Umbanda, você vai ter que buscar outra fonte, porque já vimos que essa fonte aí já está contaminada. Ela é uma mistura de ritos africanos criada no Brasil. Só que quando você pega... Não é criado no Brasil. Ele tá falando do candomblé agora. O candomblé é um culto de resistência que tenta resgatar. Era uma tentativa de resgate cultural religioso. Então, os cultos que são feitos ali, a ritualística não foi criada,
Mas é uma lembrança. Então, claro que não se tem todo o conteúdo como é feito em África. Mas tudo que é feito ali, com certeza faz parte, é um fragmento de um culto africano, independente de qual parte que veio, de qual nação que veio. Tá? O candomblé, ele é uma cultura brasileira, mas é de resistência para preservar o culto africano. E as pessoas que têm que falar em nome dessas religiões têm que passar a prestar mais atenção no que fala, principalmente sendo uma pessoa branca, porque é uma falta de respeito como se fala. Não é assim. Porque se não fosse até mesmo pelo candomblé, não haveria um bandinho de Zélio de Moraes, não. Porque as coisas não surgiu da cabeça dele magicamente, não, tá? Ele roubou. Falo isso com toda a propriedade do mundo. Ele roubou as doutrinas, a ritualística, e fundou a sua religião como se fosse dele, como se tivesse surgido magicamente. Mentira. Tudo falácia. Religiões como espiritismo, catolicismo, ritos indígenas e cultos afro, dentro do Brasil você desenvolve a Umbanda. Quando você pega várias pessoas de vários cultos e vários credos da África e você coloca eles para conviver por conta de uma situação muito desagradável que foi a escravidão, você pega pessoas de idiomas diferentes, de cultos diferentes, de religiões diferentes, durante séculos, e isso acaba amalgamando em o que hoje a gente chama de candomblé, que tem várias nações dentro, né? Tem vários ritos diferentes dentro, entendeu? Mas é parecido com a Umbanda ou não tem nada a ver o candomblé? Não tem nada a ver. Ah, é? Não Eu achei assim, que era muito próximo. É muito complicado dizer isso, porque você tem um escopo da Umbanda que vai dar das casas de Umbanda muito mais voltadas para o cristianismo. Então você tem bíblias, você tem imagens de Jesus e Nossa Senhora com o sincretismo dos orixás, que é Oxalá e Iemanjá, por exemplo. E você tem variações da Umbanda que é muito mais ligada para o culto afro. Então você não vai ter a Bíblia, você não vai ter, entendeu? Então, naturalmente, as que são voltadas para o culto afro tendem a aparecer mais com o candomblé. Mas assim, é muito difícil você dizer o que... É a mesma coisa com a Igreja Católica. Assim, então, quer dizer que um cara que senta e fica... É católico? É. E o cara que faz a missa show é católico? É. Mas elas não se parecem. Não. Entendeu? Mas assim, os dois são católicos. É um espectro muito grande de abrangência. Entendeu? Então eu costumo dizer que terreiro é que nem móvel. Você vai no que te faz bem. Senão você não vai. Sacou? Como tudo na vida, né? É verdade. Exatamente. E você, a sua história com Umbanda, como foi? Ai, cara, Umbanda me levou... Eu fui pra Umbanda do jeito mais convincente possível. Eu tinha uma mulher que me levou pra Umbanda. É assim que normalmente acontece, né? Alguém leva alguém. Alguém leva alguém. No meu caso específico, e coitada, a bichinha, velho, merece um abraço, porque imagina, você conhece uma mulher, você é comediante profissional, faz piada sem parar e ela fala que ela é macumbeira. Maluco, essa bicha... Eu cheguei ao ponto de parar no mercado e levar frango pra ela, só de presente. Eu comprei pra você, achei que você podia precisar. Uma bandeja. Então, a bicha ouviu todas as piadas que hoje eu escuto. Ela ouviu todas. Aí eu fui um dia, aí eu fui outro, aí eu fui outro. Aí ela deixou de ir. Aí eu comecei a ir e nunca mais desfui. Entendi. Entendeu? E, cara, mas é aquilo. Eu me encontrei de maneiras que poucas vezes eu me encontrei antes. E realmente foi o que funcionou pra mim. Eu conheço pessoas que já foram, conheço pessoas que foram por meses e tá bom, eu consegui o que eu queria e pra mim tá bom, entendeu? Então, assim, um terreiro, pra você que nunca foi, é uma experiência muito incrível. Primeiro porque parece um sanatório. Parece um hospício. Porque tá todo mundo de branco, começa a tocar uma música, as pessoas começam a tremer, mudam a voz e começam a agir como índios ou crianças. Cara, gira de criança pra mim é a coisa mais insana que existe no planeta. Gira? A gira é o culto. A missa chama-se gira. Tá. Aí você pega um bando de adulto e quando desce a criança, eles começam a agir como crianças. Gente, eu nem vou refutar. Eu posso refutar, mas como ele não é um sacerdote, ele é um comediante, é só uma pessoa que tá falando a experiência própria dele, eu não vou refutar detalhes não, tá? Só se ele falar alguma coisa realmente muito absurda, como ele falou no começo, mas eu vou deixar rolar. E o pior, começam a falar pra você coisas da sua vida como se fosse uma criança. Aí você fala, o que tá acontecendo? Muda a voz? Muda tudo. Ah, mano. Você não tá entendendo, mano. Ah, mano. Aí não pode. Aí Não. eu fico com medo. Não, doido.
Maluco. Rapaz. Sabe o que Imagina, eu tô aqui, o Mandíbula começa com voz de índio ou com voz de... para, velho. Maluco, e eu digo pra você que a entidade Você não criança... tinha medo desde a primeira vez? Você... Não, porque eu sempre tive fascínio. Medo não, fascínio. Fascínio do tipo, caralho, é o fascínio do que é isso? O que é isso? Diferente. Do diferente, do que tá acontecendo. Mas eu digo pra você que a entidade criança dá mais medo do que a entidade adulto. É mesmo? Imagina você, tá aí na sua casa, 3 horas da manhã, você escuta um barulho. Aí você escuta quem tá aí, aí você escuta, eu, tô aqui. Aí você, caralho, tem um espírito aqui. Agora imagina que faz. Assim, ó, quem tá aqui? Aí você escuta. Brinca comigo, moleque, mas o cu trava de um jeito. Mano, eu já tava na rua já, cara. Deixava tua mulher e Eu filho. falar, pô, deixa aí a casa, fica aí, cara. Fica tudo, moleque. Nossa. Mas assim, faz parte do arquétipo. A Umbanda é uma religião que trabalha com arquétipos. O que são arquétipos? Arquétipo é como a roupa de um casamento. Tá. Quando você vai no casamento, você se veste adequadamente Exato. pro casamento. E você entendi. se veste como o casamento pede que você se vista. É. Então, se for numa igreja, num templo, você vai com o seu terno e tal. Mas se for numa praia, você não vai de terno preto e gravata. Mas você vai também para um casamento na praia. Enfim, você vai com roupas específicas. A Umbanda trabalha com arquétipos. O que são arquétipos? Os espíritos que vêm trabalhar na Umbanda, eles vêm trabalhar dentro do feitio do trabalho. Então, vamos supor que seja uma gira de caboclo, que são índios. A entidade pode até não ter sido um índio. Só para corrigir, caboclos não são indígenas, são descendentes de indígenas. Dentre alguns caboclos ainda há os indígenas e algumas falanges, mas em suma a maioria são caboclos. Por isso que é caboclo, que é a forma que se dizia o miscigenado do indígena com o europeu, ou o indígena com um africano. Lá, vai assistir o especial Linha de Tupã que você vai aprender aqui nesse canal. Mas ela vai vir se portando como, porque é a forma que a Umbanda trabalha. Entendeu? Isso eu não entendo direito. Por que o índio? Por que uma criança? Uhum. Por que não, por exemplo, sei lá, um lenhador? Por quê? Sabe? Sei lá. É maravilhoso. Isso ia ser incrível. Isso é incrível. Imagina pegando os problemas e dando as machadadas nas pessoas. Bombeiro, Tu sei vai lá. aprender essa merda, nem que seja na machadada. Porque a Umbanda, quando a Umbanda foi surgida, a Umbanda não inventou a incorporação de pretos velhos e caboclos, etc. Elas já existiam no que eram chamadas as macumbas cariocas. Elas já existiam. Só que o que a Umbanda fez foi trazer elas e falar: vocês não precisam mais ser marginalizadas. Vamos lá, o que aconteceu? Resumindo, o homem branco salvou os pretos. Uhul! No Brasil, em 1869, o Kardec decodificou o espiritismo kardecista, né? Então ele começou a fazer o livro dos Méritos do Evangelho segundo o Espiritismo, etc, 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 tal. Kardec, vai assistir meu react sobre a questão do Kardec. Vai lá que você vai saber qual é a base disso aí. No Brasil, na época, 1800 e pouco, o comum era pessoas ricas mandarem os filhos para estudarem na França. E aí o espiritismo virou uma moda na França, a galera espírita a galera brasileira voltou pro Brasil falando: caralho, esse negócio espírita. Criou-se um culto espírita muito forte no Brasil e tudo isso ficou preso, entre aspas, na elite. Porque quem vinha com o espiritismo vinha dos grandes comerciantes, os grandes fazendeiros e por aí vai. Então ficou muito na elite isso. Então tudo que era de índio ou de negro, etc., era baixo espiritismo ou era espiritismo atrasado. E eles eram relegados a essa, vamos dizer assim, periferia, não quero dizer isso, mas a essa marginalização espiritual. E aí Cara, eu não sei nem qual é o nome desse cara, mas ele tá se complicando cada vez mais. Claro, isso aí é na visão dos espíritas racistas que se dedicavam à leitura das revistas de Allan Kardec, onde ele dizia que o negro era uma raça inferior, que ele deveria ser educado pelos brancos para que um dia pudesse ter a oportunidade de reencarnar num corpo branco, onde o intelecto da humanidade iria estar a dispor deles para a evolução. Vem dessa escola aí. A Umbanda de Zélio é uma Umbanda que reflete o que acontecia na Bahia,
no Nordeste, né? À toa que São Luís do Maranhão até hoje é o lugar que mais tem terreiros no Brasil. Nos morros de Rio de Janeiro. O Zélio só replicou e falou que era dele. E precisou de aval dos espíritas kardecistas, da elite, como você mesmo falou, a elite, para aprovar. Agora nós aceitamos, porque agora não tem Exu, não tem Pombogira, agora são pessoas brancas, agora é num conceito que não acontece dentro da favela, que essa elite expulsa essas pessoas para esse espaço. Então, é a mesma elite que cria a situação de pobreza, de marginalidade, tanto a religião quanto do povo preto, é a mesma elite que vai falar, olha, a sua religião, ela é marginal, ela é de baixa espiritualidade. A minha que é boa. O meu Jesus branco do olho azul é esse que salva, não é esse Jesus negro seu. Me poupa. Me poupa. Ainda falando esse discursinho tosco aí de racismo, até o racismo espiritual. Cara, o meu bisavô, ele incorporava um preto velho, que se esse preto velho encontrasse com Zélio de Moraes, ele poderia estar incorporado de Jesus das Sete Encruzilhadas, que ia dar um pau nesse cara. O que a Umbanda fez, falou, vou fazer no dia 15 de novembro de 1908, o caboclo das Sete Encruzilhadas falou assim, vou fazer uma religião onde todo mundo é bem-vindo. E aí começou a trazer os pretos velhos, os caboclos, as crianças, todo mundo que não tinha voz, basicamente. Entendeu? E aí, mais pra frente, foi se adicionando outras coisas, como, por exemplo, Exus, Pombagiras, Atabaques e por aí vai. Então, perdi a paciência com esse homem. Perdi a paciência. Isso aí é uma mentira, é uma falácia. Ele só está reproduzindo o que os outros racistas estão reproduzindo há muito tempo. Esse povo elitista que veio desde a época de Zélio. Cadê esse povo na época que a macumba e que a capoeira, que a cultura preta era proibida na Constituição? Cadê esse povo que estava lá brigando pelo preto? Não estava não, né? Esperou tudo melhorar, esperou tudo tá muito bonitinho para vir se apoderar da gente. Vai se lascar. Tem gente escrevendo há séculos barbaridades. Aí pega o conhecimento de Allan Kardec, a codificação de Allan Kardec, mais um branco se apropriando de cultura dos outros, porque a codificação de Kardec basicamente são com conhecimentos e sabedorias orientais, basicamente indianos, mal escrito, mal concluído ali, feito nas coxas. Aí uma elitezinha que mal lê 2 livros no ano, isso se não na vida inteira, acha bonito, acha interessante, aí depois quer ditar as coisas. Sabe o que acontece? Acontece que as casas de kardecismo vivem vazias. E as casas de Umbanda, de Quimbanda, no passado, as casas de Macumba, que você enche a boca para falar que a Macumba carioca não existe mais, a Macumba não é boa mais, essas casas lotavam. Eu acho que esse povo ficava puto da vida, porque os cheios de intelectos, espíritos brancos com diplomas de doutor e mestrado, não conseguia levar a gente para dentro do kardecismo. Mas a Macumba, do Exu curador, da Pombogira feiticeira, do preto velho sabido, do caboclo forte, do marinheiro que limpava, descarregava, que tudo que era uma maravilha, essa macumba de gente pobre estava lotada. Eu acho que ficava pura da vida. Aí o que faz? Em vez de ir lá, ser humilde, eu vou aprender com esse preto, eu vou aprender com essa mãe de santo, com esse pai de santo, eu vou ajudar essa comunidade, porque foi o meu povo que colocou eles assim. Não. Vai lá, dá uma observada, como os relatos mesmo de Zélio. Vai lá, dá uma observada, acha que entendeu, acha que compreendeu, porque isso acontece até hoje. Vai lá e funda sua própria religião. Gente, até hoje, se um branco escrever uma coisa e um preto escrever outra coisa, do mesmo assunto, o que vale é o que o branco escreveu, não é o que o preto escreveu, não. Sempre foi assim. Se hoje é assim, imagina no passado. A Umbanda que o Sete Encruzilhadas fundou é uma Umbanda para todos, dá voz para todos. A voz para todos. Dá uma olhadinha aí. Joga Umbanda aí no YouTube, no TikTok, no Instagram. Joga onde você quiser e joga e vai ver quais são as influências. A pessoa fala lé com cré, não conclui, e a pessoa fica famosa, a pessoa é assim, daqui a pouco as editoras estão chamando para escrever um livro, porque a pessoa é isso e aquilo, a pessoa não sabe nem falar problema.
A pessoa fala umbigo. Fala. A pessoa não. Ah, Jesus, os crentes, tenha paciência. A pessoa, ela participa de seitas, de conceitos religiosos esotéricos. Aí ela acha que o mundo inteiro tem que se dobrar a esse conceito esotérico europeu. Aí pega uma cultura que é africana, que não tem nada a ver com a cultura europeia, que particularmente eu também acho bonita, mas quando você pega a cultura europeia e pega a cultura africana e tenta encaixar, nunca, não tem. Quando a pessoa começa a falar, na Umbanda se incorporam arquétipos, eu já entendi que essa pessoa acha que preto velho é preto, que caboclo é índio, né? Porque a pessoa ama tanto o seu caboclo, chama ele de índio, não é um indígena, e assim vai. Pelo amor de Deus, me poupa. Eu acho, sim, é um comediante, não é um sacerdote. Mas se você quer falar de uma coisa, principalmente uma coisa que é tão sensível assim, que são feridas do próprio Brasil, tenta minimizar até a questão da escravização. Me poupa. Então, assim, gente, vamos estudar, sinceramente. Vamos buscar as tradições, vamos buscar o que é ancestral, vamos deixar... Sinceramente, se eu tivesse um poder de apagar Zélio de Moraes pra frente, eu tinha feito. Tinha feito isso porque, infelizmente, foi quando começou a decair. Porque antigamente a gente ouvia tantos milagres na Umbanda e hoje eu não escuto nada. Nada. Era tantos milagres, as benzedeiras em suas casas, rezando, fazendo banho de ervas, fazia milagre. Hoje nada faz. Perdeu-se o fio da meada. Vocês não estão percebendo. Tá igual esses evangélicos armamentistas aí. Jesus deixou muito bem claro: se você tiver uma fé tamanho do grão de mostarda, coisas maiores do que eu fiz, vocês farão. E eu não vejo as pessoas fazendo bosta nenhuma. Então eu acho que esse povo não tem fé de nada, porque não consegue fazer nada. Jesus falou que esse povo iria fazer, não estão fazendo bosta nenhuma. Os macumbeiros estão da mesma forma. Antigamente a pessoa entrava no terreiro de Umbanda pra quebrar as coisas, ela caía na porta do terreiro, só ia acordar no outro dia depois que a gira acabou. Agora as pessoas entram e quebram tudo. Claro, você coloca quartinha no lugar onde deveria ter um copo d'água, você coloca quartinha. O guardião, o Exu, que deveria estar lá, o protetor que deveria estar lá, o zelador que deveria estar lá, você colocou o guardião fofinho da mamãe Oxum. Você quer o quê? Você perdeu toda a força, você tirou toda a força ancestral que aquele negócio tinha. O ancestral é obrigado a fazer porque você quer. Pelo amor de Deus, me poupa. Tchau, gente. Vai assistir meus vídeos, talvez vocês vão aprender muito mais dessa porcaria dessa fala desse cara idiota aí.